Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, ok? Eu vou ler até o verso de número 6, depois nós iremos dar continuidade, mas a princípio eu vou ler do verso 1 até o verso de número 6. Você que assim pode fazer, fique de pé em reverência à palavra de Deus, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em vós em casas apaileiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Somente até aqui. Vamos orar ao nosso Deus para lhe pedir a Ele a direção. Soberano Pai eterno, iremos, meu Pai, agora meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Que essa palavra que tem o poder, meu Pai, de transformar, edificar, fortalecer, salvar, libertar, venha produzir, meu Pai, resultados na nossa vida para a glória do Teu santo nome. Você que assim deseja, diga amém. E pode tomar o seu assento por gentileza. Povo de Deus, eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque não tem como eu entrar na mensagem diretamente, porque você não vai entender. E se também você não prestar atenção, você também não vai entender. Porque há necessidade de você entender o cenário que o profeta estava vivendo para você compreender a mensagem. Então eu gostaria que você prestasse atenção redobrada. Sabemos que Abraão é tido como pai na fé, e Deus aparece para Abraão e faz uma promessa. Diz que dele faria uma grande nação. E essa promessa obviamente foi cumprida. Abraão tem por filho Isaque, que é o filho da promessa. Isaque tem ali Jacó, que dá continuidade à promessa, e de Jacó nascem 12 filhos, que vão ser ali as 12 tribos que vai constituir essa grande nação que é o povo de Israel. E o próprio Deus diz para Abraão que esse povo ele iria para uma terra e ficaria sob escravidão, cativo, durante 400 anos. E isso acontece quando o povo é levado, ou quando a casa de Jacó ela vai para o Egito. E ali entram 70 pessoas da família de Jacó. Só que quando sai de lá, sai 600.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando Deus tira aquele povo do Egito, liberta da escravidão, eles atravessam o Mar Vermelho, e do outro lado, quando o perigo já estava cessado, Deus constitui o primeiro culto. Ele chama o povo e ali coloca uma aliança diante do povo, porque quando você é integrante do povo de Deus, da nação de Deus, você tem que viver debaixo das leis de Deus, porque toda nação ela é regida por uma lei. E quando você ingressa na nação celestial, ou seja, na nação de Deus, automaticamente você tem que viver em obediência a essa nova lei, que é a lei de Deus, porque você agora passa a ter uma nova pátria, uma nova nação.
Então o povo ele é reunido diante de Moisés, e Moisés passa a instrução que Deus ele deu, passa os mandamentos, as ordenâncias, e em Êxodo 25 Deus dá uma ordem, não é um pedido. Ele dá uma ordem para Moisés para que viesse construir o tabernáculo. Isso está em Êxodo 25. Deus pede para que Moisés separe materiais que iriam constituir o tabernáculo, e ele dá diretrizes, ele dá um planejamento detalhado, uma planta detalhada de como seria o tabernáculo para Moisés. E Moisés escolhe 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para que viesse fazer ali o trabalho manual, como fossem líderes daquela empreitada, para constituir o tabernáculo. E o que era o tabernáculo? Era um templo móvel, que ele era montado e desmontado. E esse templo ele tinha um objetivo, porque Deus ele interage com o seu povo. A reunião do povo de Deus se dá no templo, se dá na igreja. Então a ordenança de Deus é justamente ter igreja para que a gente venha estar reunidos como estamos aqui hoje, para adorar, engrandecer o nome dele, para prestarmos culto e para ouvir a sua palavra. Isso é uma ordem de Deus, não é algo que o homem estabeleceu, mas foi o próprio Deus que estabeleceu essa regra, que deu essa direção, começando por Moisés, que passou essa ordenança para o povo. Moisés, ele teve a liderança durante 40 anos sobre aquela nação, e aquele povo foi reprovado por Deus, e eles não conseguiram ingressar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Josué, sucessor de Moisés, ele é levantado agora como novo líder. Agora ele tem a direção de levar esse povo a adentrar em Canaã, que é a terra prometida, e assim Deus faz, de acordo com a promessa que ele tinha estabelecido, aquele povo entra na terra prometida e se apossa da terra prometida por Deus, e a ordenança do tabernáculo continua existindo, ou seja, mas só que agora não é mais um templo móvel, é um templo fixo. Só que vão passando os anos, e quando chega Davi fica incomodado. Davi fala assim: esse templo não está, vamos dizer assim, de acordo com o Deus que nós temos. Temos que fazer um templo melhor. Temos que fazer um templo que venha honrar o nome do Senhor, porque muitos benefícios Ele tem nos feito. E Deus reprova não a atitude de Davi, mas ele ter essa direção ou essa frente de trabalho, porque Davi foi um homem que ele enfrentou muitas batalhas, um homem que tinha sangue nas mãos, que matou muitas pessoas, não no intuito de vingança ou de maldade, mas num combate onde o perverso vinha contra o povo de Deus, o povo tinha que revidar. E isso acontecia regularmente. Combates corpo a corpo era normal. Guerras onde haviam mortes aconteciam a todo momento. E Deus, mostrando que Ele é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça, Ele dava vitória para o seu povo quando estava andando em obediência. E Davi conseguiu um tempo de paz, porque a palavra diz que Deus, através de Davi, cessou todos os seus inimigos. Ou seja, Deus deu vitória a Davi a todos os que estavam à sua volta. E quando Salomão pega ali o reinado, pega a direção, ele toma posse do reinado, ele pega um tempo de fartura e de paz. Então ele pega um ambiente propício para que ele fizesse o reino avançar. E ele tem ali a instrução, ele tem a ideia de fazer agora um templo que venha honrar e glorificar o nome de Deus de uma forma maravilhosa. E assim ele fez. Ele fez um templo onde havia ouro por toda parte, pedras preciosas, marfim, madeira de primeira qualidade. E os estudiosos pegaram ali a palavra de Deus e o material que foi empregado no templo e chegaram a uma cifra de 7 bilhões de reais que foi gasto desse templo, para fazer esse templo que Salomão edificou.
primeira casa que foi feita por Salomão era algo estupendo, maravilhoso, extraordinário, ao ponto até de o povo começar a idolatrar o templo. O povo começou a adorar o templo e não o Deus que habita no templo. Então aquela nação, ela começou a ter aquele território como algo místico, achando que o templo em si tinha poder, que ele poderia fazer alguma coisa, e se garantiam somente em ter aquele templo construído no seu território. Os anos foram passando e impérios foram se levantando até chegar o templo do Império da Babilônia, aonde ele começa a devastar nações, matar os seus inimigos, levarem aqueles que tivessem alguma utilidade como escravos, e começaram a eliminar vários inimigos em volta daquele povo, e chegou até o território norte do povo de Israel, porque depois da morte de Salomão houve uma ruptura no reino. O reino foi dividido. O reino, que era constituído de 12 tribos, passou a fazer ali uma divisão, onde 10 tribos compunham o reino do norte, que na Bíblia começa a ser chamado de reino de Israel, e 2 tribos compunham o reino do sul, que é chamado na Bíblia de reino de Judá, ou reino de Judá, e era constituído pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E durante o andar da história, da caminhada, iam surgindo reis que faziam aquilo que Deus gostava, aprovava, e tinham reis que faziam aquilo que Deus abominava. E no reino do norte isso aconteceu com mais constância. Embora Deus enviava profetas, mensageiros, eles não davam ouvidos à voz de Deus, e a cada dia ia piorando nas suas práticas, nos seus pecados, até que o rei da Babilônia invadiu o território do norte. O rei da Síria invadiu o território do norte e levou o povo escravo, ficando somente o reino do sul, aonde havia o templo que Salomão havia edificado. E esse reino ficou somente com essas 2 tribos durante um longo período. E quando surge, por exemplo, o profeta Jeremias, que foi um deles, que começou a expor os pecados da nação, que Deus não estava aprovando a conduta deles, que eles não estavam andando em acordo com a palavra de Deus, que a lei que Deus tinha estabelecido para aquela nação não estava sendo cumprida, o povo não estava dando ouvidos, o povo não estava nem aí, eles estavam somente se garantindo no templo que havia dentro do território como um amuleto, como uma proteção. Eles achavam que pelo fato de eu estar tendo um templo dentro do meu território, aonde foi o próprio Deus que deu a ordem para fazer e nós obedecemos, isso já é o suficiente, não precisamos fazer mais nada. E a garantia que o povo tinha, ou seja, aquilo que eles se apoiavam, era que aquele templo trazia uma proteção, que Deus jamais poderia permitir que acontecesse alguma coisa, porque se destruísse o templo, o próprio nome dele deveria ser envergonhado. Só que eles não conheciam o pensamento de Deus. E Deus, diversas vezes, Ele vai dando oportunidades para que o povo viesse mudar a sua conduta, mas eles não davam ouvidos. Jeremias, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Ele fala: vocês falam, ó templo do Senhor, ó templo do Senhor, o que poderá acontecer com essa nação? Se garantindo que Deus jamais deixaria acontecer algo ruim, ou qualquer tragédia natural, ou qualquer outra coisa, porque se aquele templo fosse derrubado, o próprio Deus seria prejudicado. Era o pensamento que a nação tinha. E continuavam tendo práticas que não agradavam a Deus, continuavam fazendo aquilo que Deus abominava, embora os profetas e os mensageiros de Deus viessem a cada dia alertá-los, mas eles continuavam a praticar aquilo que Deus abomina. E olha o que acontece, abra comigo em 2 Crônicas, capítulo
36. 2 Crônicas 36, verso de número 11. 2 Crônicas 36, 11 diz assim: tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não se voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo a todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhe por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus, e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, e todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram os seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Aqui o povo cometeu um engano. Ele achava que Deus jamais deixaria derrubar aquele templo, porque um templo suntuoso tão grande, onde o povo se reunia para adorar a Deus, jamais deveria ser destruído. Então tinha uma proteção garantida. Eles achavam que Deus iria poupar a nação em amor ao templo. Só que Deus permitiu que os inimigos viessem, matou jovens, mulheres, crianças, idosos, velhos, mostrando que para Deus Ele não faz acepção de pessoas nem para salvar e nem para matar ou condenar, mostrando que Deus é um Deus justo, que Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. E Deus, Ele não tinha amor ao templo. Ele não tinha um templo como algo que, se eu acabar com o templo, eu não vou poder mais ser adorado. Ele não tem crise de adoração. Ele não há necessidade de ser adorado por nós, porque a palavra diz que se nós não louvarmos a Deus, não adorarmos a Ele, Ele chama até as pedras para fazer isso. Deus não há necessidade de ser bajulado. E o povo achava que Deus iria tampar os olhos para os seus pecados e seus erros, porque senão não teria mais adoradores. E Deus envia o inimigo, extermina muitas das nações e acaba com o templo, onde fica em ruínas, é destruída o templo, a casa de Deus, os utensílios são levados para a Babilônia, e diz que até o dia onde o rei da Pérsia iria se compadecer e cumprir uma profecia que foi lançada por Jeremias, que depois de 70 anos o povo iria voltar. Pois bem, isso aconteceu no ano 606 a.C. Passou 70 anos e chegamos no ano 536, que é o período do profeta Ageu.
E o profeta Ageu justamente chega nesse período onde os 70 anos está se cumprindo, e ele tem a incumbência de trazer uma mensagem da parte de Deus. Por quê? O rei Dário, quando ele ganha o território da Babilônia, ele tem uma política diferente. Ele não mantém ninguém refém, ele não mantém ninguém escravo. Ele dá ordens para quem quiser voltar, pode ir para a sua casa, para o seu território. Se não quiser ficar lá onde ele está, pode ir embora. E sai uma remessa, e sai do território da Babilônia e volta novamente para a terra de Israel. Eles novamente são compostos naquele território. Mas só que estamos lembrando que o território, a nação está o quê? Destruída. Está devastada, e o povo fica tentando se recompor, até que um dia um mensageiro vai até onde está um homem chamado Neemias, e Neemias faz uma pergunta, fala: como é que está a nossa nação? Fala assim: ó, a nação está destruída, está tudo acabado, o povo está em sofrimento. E isso entristece muito Neemias, ao ponto de ele ficar 4 meses orando e jejuando, ao ponto de a sua aparência ficar debilitada. E o rei, quando olha para ele, que ele era o copeiro do rei, fala assim: por que você está triste? Ele falou assim: porque eu fiquei sabendo que a minha nação, aonde que está a sepultura dos meus pais, está destruída, está em frangalhos, está totalmente devastada. E o rei dá uma ordem para ele, fala assim: eu vou autorizar que você volte para lá, eu vou dar suprimentos, eu vou te ajudar para que você venha recompor, reestruturar esta cidade. Ele falou assim: não, eu vou pedir somente aqui uma licença do trabalho para que eu vou lá, mas eu não quero nenhum centavo do Senhor, porque o nosso Deus é tão poderoso que Ele vai prover todos os recursos. E quando chega o dia de Neemias viajar, a palavra diz que ele fala que ficou com medo, porque ele deveria atravessar território de inimigos, e ele pediu para o rei que ele não queria nada. Só que quando chegou no dia da viagem, ele falou assim: eu poderia ter pedido pelo menos uma guarda, um suporte, uma segurança para nos levar até lá, porque eu estou indo com crianças, mulheres, idosos, e vamos passar em território de homens perversos. Mas ele confiou no Senhor, ele falou isso para todo aquele povo, e o povo jejuou e orou, e diz a palavra que quando ele chegou no território, ele responde aquele questionamento dizendo: mais uma vez, o nosso Deus nos supriu em todas as necessidades. Porque o povo chegou no território são e salvos. Só que estava com a mente, uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada. E Neemias, que era um homem determinado, ele começou a construir os muros, e a palavra diz que ele estava com uma espada na mão, porque os inimigos poderiam vinha a qualquer momento, e um instrumento de trabalho, uma colher de pedreiro na outra, edificando os muros da cidade. E os inimigos já começaram a aparecer. Aparecem 2 homens chamados Sanbalat e Tobias, e começam a escarnecer daquele trabalho, começam a querer diminuir, desprezar, começam a querer desanimar o povo. E Neemias completa a empreitada de fazer o muro. Ele consegue concretizar ali a construção, o primeiro obstáculo. E o povo decide partir agora para construir o templo. O templo ele começa a ser construído, e novamente surgem outros homens querendo impedir. Alguns eram samaritanos que queriam se associar à construção do templo, e eles se negam a deixar esses homens ajudar a construção. Eles falam: não, vocês não podem, porque a fé da gente é diferente, o nosso pensamento é diferente, então não dá para vocês trabalharem com a gente. E esse povo vira inimigo desse pessoal que estava querendo construir o templo, e começam a lançar dificuldades para que o povo viesse parar. E isto aconteceu. O povo abandonou a construção do templo, os fundamentos largados, e diz mais ou menos os estudiosos que isso durou 15 anos, até que Deus levanta o profeta Ageu, e ele lança uma pergunta. Ele fala justamente o que está. Vamos voltar para o livro do profeta Ageu, ao que ele diz no verso 2.
Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Aqui no verso 2, Deus não fala assim, o meu povo. Ele falou assim, diz este povo. Deus não considerava aquele povo como sendo dele, porque a primeira ordem que Deus deu para Moisés, não sei se vocês lembram do início, que eu falei que havia necessidade de você prestar atenção para que você entendesse. A primeira ordem que Deus dá para Moisés é para que ele construísse o quê? O tabernáculo. E o povo volta para a cidade, a primeira coisa que eles vão fazer é o muro. E quando eles vão fazer agora o templo, eles abandonam o templo e eles falam assim, não é hora de fazer o templo de Deus. Não chegou o momento de fazer. Está tendo muita dificuldade, está tendo muitos problemas, não é o tempo de fazer isso. Só que Deus lança um questionamento no verso 3. Olha o que diz o verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Aqui o profeta lança um questionamento. Fala, vocês estão falando que não é o momento de fazer a casa de Deus, mas a casa de vocês estão o quê? Estão acabadas. E a panelada está dizendo com acabamento perfeito, tábuas de cedro com acabamento liso, envernizado, bonito, casas maravilhosas. Mas a casa de Deus não chegou o tempo, mas o tempo de fazer a casa de vocês chegou. O que isso aqui nos ensina? Aqui o povo, ele deu preferência para as suas vontades e necessidades. O povo colocou não o reino de Deus em primeiro lugar. Ele colocou em primeiro lugar a vontade deles, aquilo que lhes agradava. É aquilo que primeiro vai ser para mim. Nós aprendemos na igreja, e isso é muito enfatizado na parte do dinheiro, que as primícias são para Deus, que as primeiras coisas são para Deus, e muito é enfatizado nos nossos dias que essas primeiras coisas é o dinheiro, que você tem que receber, e antes de qualquer coisa, você tem que tirar o dinheiro, apresentar no templo, para que você seja abençoado. Mas só que aqui Deus não estava pedindo dinheiro. Deus estava pedindo para que o povo fizesse o templo, a construção. Ele pede para que o povo viesse se voltar para construir o templo que havia sido derrubado. E olha que interessante que, como eu falei, não é somente um dado para que venha externar conhecimento, que o templo que Salomão fez foi orçado em 7 milhões. Mas olha o que Deus fala no verso 8, depois nós iremos voltar. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz. Ele pede uma casa de quê? Madeira. De madeira. Ele pediu de ouro? Não. Ele pediu de prata? Não. Ele pediu de pedra preciosa? Não. Ele falou, não precisa ser de ouro, nem de prata, nem de pedra preciosa. Não tem dinheiro, não tem nada? Vai lá e corta a madeira, e lá tem madeira, e faz de madeira. Glória a Deus. Mas vocês tinham que fazer alguma coisa. Era isso que eu queria que vocês fizessem. Deus não pediu ouro porque sabia que o povo não tinha ouro. Ele não pediu prata porque sabia que o povo não tinha prata. Mas ele queria que o povo tivesse pelo menos a intenção de fazer. Mas o povo chegou, não é o momento, não é agora, não é hora de fazer. E muitas das vezes nós fazemos isso aqui. Isso aqui serve muito para os nossos dias. Não, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja, está chovendo muito. Mas aí tem uma festa de 15 anos, pode estar caindo raio, trovão, vendaval, aí eu vou. Não, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja não. Mas aí quando chega no outro dia, continua chovendo, eu vou para o trabalho. Não, hoje não está, eu não vou para a igreja não, porque eu estou passando mal. A minha perna está doendo. Não, eu estou com dor na coluna. Eu estou isso, eu estou aquilo outro. Aí eu não vou, não posso ir para a casa de Deus. Mas muitas das vezes eu fui na mesma condição. Eu fui ver jogo de futebol, eu fui para a praia, eu fui passear, eu fui para o shopping, eu fui para lugares que me interessaram. Mas aí para ir para a igreja eu não posso. Aí eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho como ler a Bíblia porque eu não tenho tempo. Mas quando
eu pego o telefone, eu fico horas e horas no TikTok, no Facebook, no WhatsApp. Na verdade, as primícias são o quê? Para mim mesmo. As primícias não são para Deus. Eu não coloco Deus em primeiro lugar, mas eu coloco as minhas vontades. E Deus está falando aqui: vocês acham que é justo? Vocês estão fazendo a vontade de vocês, aquilo que vocês têm necessidade, vocês dão um jeito. Mas quando é para mim, aí vocês, não é o momento, está difícil, tem obstáculo, não é agora, não vou fazer porque não dá, aí tem uma desculpa. Aí Deus fala assim: olha, é por isso que vocês bebem e não ficam saciados. É por isso que vocês comem, mas não matam a fome. É por isso que vocês plantam e não colhem. É por isso que vocês colocam no saquitel o salário, mas é um saquitel furado. Porque vocês estão quebrando uma lei que eu estabeleci, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas. Você está procurando primeiro buscar as demais coisas e deixando o reino de Deus para depois. E aqui o profeta Ageu está falando isso. O povo estava preocupado lá na sua vida, estava preocupado em fazer casa, em construir patrimônio, estava procurando ter lazer, benefícios, e a obra de Deus estava lá em ruínas. O interesse que não era deles, mas automaticamente eles pensavam: isso aqui não interessa a gente, isso aí é problema de quem? É de Deus, eu vou deixar para lá. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós colocamos as nossas vontades e necessidades em primeiro lugar. Nós deixamos de lado a vida espiritual e colocamos aquilo que é material em primeiro lugar, e depois nós ficamos nos questionando: Senhor, por que essa falta de paz? Por que as coisas não dão certo? Por que os meus projetos não vão para frente? É porque eu inverti a ordem. É porque na verdade agora eu estou buscando as coisas e deixando o reino de Deus para depois. É porque eu não estou me voltando primeiramente para Deus e dando para Ele as primícias. A primícias é para mim mesmo. O melhor do meu tempo eu vou gastar no meu lazer, no meu prazer e nas minhas vontades. O melhor da minha cultura eu vou usar em benefício próprio. Eu não vou usar na obra de Deus. O melhor dos meus dons eu vou usar para que eu venha ter prazer e ter algum retorno, mas eu não vou colocar à disposição do Senhor. O meu dinheiro eu vou usar no meu prazer, nas minhas vontades, mas eu não vou investir na obra do Senhor. E isso eu vou fazendo e pensando que na verdade eu estou me preocupando com Deus, quando na verdade eu estou me preocupando comigo mesmo. E muitas vezes a pessoa pensa que ela está fazendo algo para Deus, buscando a Deus, mas ela está colocando em primeiro lugar as suas vontades e ela nem percebe. Por exemplo, ela tem um compromisso de ver no tempo, ela fala assim: eu não posso quebrar a corrente, eu tenho que chegar cedo, eu não posso chegar atrasado. Mas o objetivo dela não é agradar a Deus, é ter uma resposta de algo que ela está pedindo para satisfazer as suas vontades. Ela não vem para que ela venha adorar: vou chegar a Deus para prestar um culto com excelência, não. Eu vou chegar porque o pastor mandou, porque senão a minha bênção não vai o quê? Chegar. Eu tenho que obedecer para que eu venha ser o quê? Abençoado. A vontade não era: não, eu vou chegar cedo, eu vou me programar, eu vou botar a minha melhor roupa, eu vou adorar hoje em espírito e verdade, porque esse Deus é maravilhoso. Não, a intenção dela não é essa. Eu não posso quebrar a corrente, porque senão eu não vou receber a resposta de Deus, a bênção de Deus. Eu estou indo, mas o interesse não é fazer a vontade dele, é que ele venha fazer a minha vontade. Até nisso nós erramos. Até quando vai prestar o culto não é em excelência, não é em primazia. O culto na verdade é para mim mesmo. Eu estou indo lá, mas eu não estou indo para dar, eu estou indo para receber. Eu vou lá porque eu tenho que receber. Eu vou lá porque senão eu não recebo. E não é isso que Deus quer. Ele quer por inteiro.
Glória a Deus. E muitas vezes dá um ênfase que Deus está interessado no seu dinheiro. E quando chegamos em Ageu 2, quando Deus fala, nós iremos ver na próxima mensagem, que Ele fala, meu ouro e minha prata, distorcem totalmente a mensagem. Porque quando o templo fica pronto, os mais velhos, os bem anciãos, que conheceram o templo anterior, eles choraram. Nós vamos ver isso. Eles choraram porque ele falou assim, comparando, ele falou, meu Deus, que horrível. Porque eles estavam olhando lá atrás. Deus falou assim, se eu quisesse ter feito de ouro, eu fazia. Porque eu sou o dono do ouro. Ele falou, mas a glória que vai ter nesse aqui vai ser maior do que no primeiro. Aleluia. A casa não está bonita como era, mas a glória vai ser maior. Aleluia. E assim que eu tenho que entender. Eu tenho que aprender a servir a Deus. Eu tenho que aprender a adorar a Deus. Eu não quero que você venha aqui e você não preste um culto com excelência. Eu quero que você venha aqui e você se comporte melhor do que quando você vai numa audiência. Se você tiver uma audiência 2 horas, tu vai chegar lá 2h30? Eu duvido. Tu vai correndo, tropeçando, pode estar chovendo, canivete, pode ser o que for, você chega lá meia hora antes, no mínimo. Fala, vai que eu corro risco, aí eu vou perder a calça. Eu estou mentindo? Não. Mas quando chegamos para oferecer a Deus, se eu chegar lá meia hora depois, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E se eu não for também, qual é o problema? Só estou oferecendo culto a Deus. Pode ser o quê? De qualquer jeito. E não é assim. Eu tenho que fazer com primazia. Eu tenho que fazer com excelência. Eu tenho que fazer o melhor. E olha que Deus aqui não está falando que você tem que emprestar algo que tem que ser com ostentação. O povo poderia falar, antes que o povo abrisse a boca e falasse, não, mas a gente não tem ouro, não tem prata. Ele falou, não, vai lá e pega a madeira. Dá para cortar pelo menos uma árvore? Dá para cortar? Então vai lá e corta. Mas o interesse tinha que ter pelo menos uma barraca aqui, para que vocês entrassem dentro, se reunissem e me adorassem. Amém. Glória a Deus. Pelo menos isso tinha que ter. E muitas vezes nós não conseguimos prestar atenção nisso. Nós queremos ser cheios da glória de Deus, mas colocamos somente as nossas vontades em primeiro lugar. Nós queremos ver a glória do Senhor na nossa vida, queremos ver a glória maior do que a primeira, mas nós não fazemos nada para isso acontecer. Nós não dedicamos, nos empenhamos, não temos zelo com a obra de Deus, com as vontades dele. Eu não tenho preocupação, será que a obra a igreja vai fechar, vai ter como pagar o aluguel? Será que a gente pode melhorar alguma coisa? Eu não estou nem aí. Não é do meu interesse. Se fosse algo que me preocupasse, tudo bem, eu não posso ser assim mesmo. Nós não podemos servir a Deus dessa maneira. Temos que estar preocupados com o interesse do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos que Ele venha fazer parte dos nossos planos, mas não queremos fazer parte do plano dele. Porque o plano dele é pregar a palavra, que a palavra venha sendo anunciada em um lugar que venhamos adorar a Ele. E muitas vezes eu não estou nem aí para isso. Eu não estou me preocupando se vai ter alguém para pregar, se vai ter alguém para tocar, se vai ter alguém na portaria, se vai ter alguém para ir para a igreja. Eu não estou nem aí. Porque o interesse não é meu, o interesse é de quem é dele, ele que se vira. Mas queremos que ele venha se preocupar com os nossos problemas. Aí eu quero que ele se preocupe. Aí Deus fala assim, vocês só pensam em quem? Em vocês. Vocês não pensam em mim. Vocês só querem o que? Venha a nós. O vosso reino? Nada. Caiu bem essa, né? Deus está falando, vocês só querem ver a nós, né? O vosso reino? Nada. Eu não posso ser assim. Eu tenho que estar preocupado com a casa de Deus, com a obra do Senhor. No que eu posso ser útil, no que eu posso servir a Deus.
O que eu posso fazer para que eu venha fazer a diferença? E talvez, por mais insignificante que pareça aos seus olhos, para Deus vai ser algo maravilhoso. Porque para muita gente ela só quer o quê? Pregar, ela quer destaque. Mas para Deus, alguém que tem prazer, pelo menos, de passar um pano no chão da igreja, para Ele já é algo maravilhoso. Quando ela se preocupa em fazer isso. Mas o pior é quando eu não estou nem aí para nada. Não é comigo. Eu não tenho interesse. Mas quando é algo do meu interesse, eu me esforço ao extremo. Eu faço de tudo para que as minhas vontades venham a ser feitas. Eu me dedico ao máximo. Eu me empenho para que aquilo venha acontecer para mim. Mas eu não faço nada que venha fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes eu vejo a minha vida travada e eu fico me perguntando: o que está acontecendo? Por que o negócio não flui? Por que não acontece? É por isso. A questão é essa. É por isso. Porque na verdade eu não estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Eu estou buscando as minhas vontades. Eu estou primeiro preocupado com as demais coisas. E o reino de Deus que espere. É como esse povo fez. E Deus, Ele quer que eu venha fazer com o que eu tenho de recursos. Eu não tenho muita habilidade, eu não sei cantar muito, eu não sei tocar, mas alguma coisa você tem que ter para servir a Deus. O pouco que você tem, Ele vai receber. Ele não chegou para o povo e falou assim: eu quero ouro, eu quero para não, vai lá e corta a madeira lá e faz um barraco aí de madeira. Mas faz alguma coisa. Se mexam, se dedicam, se empenham. Venha se dedicar em fazer a minha vontade. Se preocupe em me agradar. Porque eu não posso estar querendo servir a Deus procurando somente me agradar. Eu nunca penso no que é melhor para Ele, somente o que é melhor para mim mesmo. Eu tenho que estar com a minha mente aberta. Muitas das vezes é algo que não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de tempo, de dedicação. Eu estou falando sobre você se privar muitas das vezes de alguns segundos da sua vida para que você venha agradar a Deus. Por exemplo, você pode tirar um tempo para conversar com uma pessoa e você fala assim: você topa aí na igreja comigo? E você muitas das vezes tem compromissos, você tem coisas para fazer, e você vai estar ali explicando a palavra para aquela pessoa, se dedicando, ouvindo muitas coisas que às vezes você fala assim: rapaz, essa outra pessoa está falando só dela, eu não estou preocupado com meus problemas, mas eu vou abrir mão aqui do meu tempo para dar atenção para essa pessoa, para me falar do Evangelho para ela, porque esse é o interesse de Deus, não é meu, mas eu vou fazer a vontade dele. Glória a Deus. Porque quando eu ganho a alma, aos olhos de Deus eu estou sendo um homem útil. Mas muitas das vezes isso para o ser humano ele não vê vantagem alguma. E humanamente falando, na verdade, não parece ter muito retorno. Porque você parece que não está fazendo algo que vai te trazer um benefício. Mas Deus vê de uma forma diferente. Deus vê você se dedicando para que você venha fazer a vontade dele. Muitas das vezes o homem fala assim: eu não vou perder tempo com isso, porque eu não ganho o quê? Nada. Fala assim: isso não é do meu interesse. Eu não posso pensar assim. Verso de número 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao ponto que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite,
e sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Aqui Deus falou assim, vocês correm para fazer o que é do interesse de vocês, mas o que é do meu interesse, vocês não movem uma palha, não faz nada. Povo de Deus, isso aqui é uma chave de bênção. Então eu quero que você entenda isso. Aqui está um segredo para você ser abençoado. Amém. Entenda isso. E eu estou falando isso que eu vi diversas vezes isso acontecer. Eu vi pessoas que se comprometeram em fazer a obra de Deus e elas fizeram de qualquer maneira. Algumas delas até eu cheguei e falei, rapaz, não faz isso. Não, eu não posso, porque agora eu tenho que fazer aquilo, eu não posso me envolver, porque eu não tenho tempo, porque não sei o que e tal. E eu vi a vida das pessoas indo de mal a pior. E o pior, que continua até hoje. Eu falo, no dia que você dê mais atenção para a obra de Deus do que você dá para a sua vida, porque você assumiu um compromisso, você vai ver a sua vida ir para frente. Mas a pessoa não abre os olhos. Em contrapartida, eu vi muitas pessoas que se dedicaram, que se empenharam em fazer a obra de Deus, não com interesse, mas com livre e espontânea vontade, se dedicaram, e a poderosa mão de Deus vem abençoando. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus estabeleceu isso como um princípio. Ele falou isso. Ele deixou bem claro que quando você trabalha para Ele, o trabalho que você faz, não é faz. Eu tenho que entender isso. Não é uma troca, não é uma barganha. Não é algo que eu vou fazer, não, estou fazendo aqui a tua obra. Eu só dá um jeito aí, não é isso. É algo que vai acontecer automaticamente, mas você não está com esse interesse, você não está pensando dessa maneira. Não é como você botar uma oferta e Deus vai te dar 1000 vezes. Mas você vai se preocupar com as coisas de Deus e Ele vai começar a dar atenção para as suas coisas. É assim que acontece. É uma lei que o próprio Deus estabeleceu e eu tenho que entender isso. Muitas das vezes eu quero viver uma situação diferente, mas às vezes não acontece justamente porque eu não me empenho, eu não me dedico, eu não me preocupo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele vai aprovar, aquilo que Ele vai querer que eu faça. Eu faço somente aquilo que me agrada. Não, isso aqui vai me esforçar muito, não sei o quê, mas se fosse para mim eu fazia. Mas como eu acho que não vai ter retorno porque é para Deus, aí eu não faço. Eu não posso agir dessa maneira. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que me empenhar. Eu tenho que ter preocupação com as coisas de Deus. Amém. Eu tenho que ficar... O que eu posso fazer para que a obra de Deus vá adiante? Para que venha a ser melhor? Temos que pensar dessa maneira. Aleluia. A maioria dos que estão aqui acompanhou o trabalho que nós tivemos dando aula de teologia. Um dia que ninguém queria era domingo. Porque domingo é o dia do quê? De descanso. O dia da minha folga. Aí tinha aula domingo, 13h. Aí durante esses domingos vão ter dia dos pais, dias da mãe, o sol de 42 graus no Rio de Janeiro, que eu poderia ir para a praia, que eu poderia ir para a piscina. Aí vai ter aniversário de fulano, de tal, de ciclano, beltrano, vai ter o aniversário de não sei quem no sítio. E eu não vou poder ir. E a maior dificuldade era que alguém abrisse mão das suas vontades para dar aula domingo 13h. Aí o povo fala assim, não, isso aí para mim não dá. Porque o domingo é para quem? Para mim. É para mim. Deus dá o jeito dele. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu tenho que pensar como se eu tivesse preocupado, como se eu tivesse, não, eu tenho que estar preocupado com o projeto de Deus. Se eu deixar de fazer isso aqui, será que vai atrapalhar? Vai fazer falta? Será que não vai atrasar o projeto de Deus? E outra coisa, se está atrasando é por minha causa.
Quando o projeto aqui que Deus falou que era para fazer o tempo e ficou parado, todo mundo era culpado. Quando o profeta chegou e falou assim: ó, o negócio aqui era para estar funcionando, está parado. E está parado porque todo mundo largou para lá e ninguém meteu a mão. Se tivesse pelo menos um fazendo, esse estava inocente. Falou: a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Eu tenho que ser assim. Ah, mas o fulano do lado não está fazendo, o ciclano. É o problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Ah, o fulano não ajuda, não sei o que. Se dane. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Que eu vou me dedicar. Porque quando é para mim, eu dou um jeito. E para Deus eu tenho que fazer da mesma maneira. Eu tenho que pensar assim. Isso aqui Deus está dando um segredo para que Ele venha me abençoar. Amém. Ele está me dando aqui a chave. Meu filho, aqui é um segredo. Se dedica para mim, que eu vou cuidar das suas coisas. Glória a Deus. Eu tenho que entender isso, eu tenho que abrir a mente. Verso de número 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Quando o profeta anunciou a palavra, o povo falou assim: não, a gente está errado. A gente vai começar a fazer. Nós não estávamos fazendo, mas agora a gente vai cair para dentro. Sabe o que é isso? Temor. Amém. Reconhecimento. Aleluia. Arrependimento. Você reconhecer que estava errando. Assumir que estava errando. O povo não ficou: mas a gente não tem como fazer, não tem ferramenta, não é, está chovendo, está sol, não. Vamos começar agora. Vamos partir para dentro. E a palavra diz que Deus falou assim: eu sou convosco. Papai, você não pode ter nada, mas se Deus é contigo, irmão, pode se levantar o diabo, Satanás, pode ser o que for. Se Deus é contigo, acabou. Aleluia. Mas primeiro, para Ele ser contigo, o que você tem que fazer? A vontade dele. A vontade dele. Aleluia. Glória a ti. Quando o povo falou assim: a gente vai fazer o que o Senhor quer, Ele falou: agora eu sou com vocês. Pode se levantar inimigo, pode vir exército, pode vir Satanás, pode vir o que for. Se vocês forem destemidos, vocês não voltarem atrás, fizerem a minha vontade, eu sou convosco. Aleluia. E aqui é algo interessante. Você não pense que foi fácil. A gente está lendo aqui: não, Deus foi com ele e foi beleza. Não foi, não. Foi difícil. Foi trabalho. Foi inimigo que se levantou. Foi peleja. Foi guerra. Foi sacrifício. Foi cabo na mão. Foi coluna doendo. Mas a vitória foi grande. Glória. Aleluia. Quando eu estou falando para você fazer a vontade de Deus, não significa que vai ser fácil. Quando eu estou falando para você se esforçar para chegar aqui e adorar a Deus, quando eu falo para você tirar um tempo para você ler a Bíblia, para você jejuar, para você se consagrar, eu não estou falando para você que vai ser fácil, mas Deus é com você. Aleluia. E a vitória é sua. Aleluia. Entenda isso. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se disponibilizar para fazer a vontade de Deus.
É a primeira coisa. Chega de dar desculpa. Chega de fazer corpo mole. Chega de falar, não é agora, não. Hoje está muito sol, hoje está muita chuva, hoje isso, hoje aquele. Não, chega, para. É tempo de fazer a vontade De Deus. De se preocupar com a vontade dele. Amém. E é o que nós vamos fazer. Vamos se dedicar cada dia mais, se empenhar. Não é fácil. São problemas que vão se levantar, mas eu tenho que continuar. Não pense que vai ser mole, que eu vou chegar no dia que eu me propus fazer algo para Deus e nada vai acontecer. Não é isso que vai ser. Não vai ser dessa forma. Quando você colocar na sua cabeça, não, hoje eu vou estudar a palavra, diversas coisas vão acontecer. Não, hoje eu vou chegar cedo na igreja, problemas vão se levantar. Vai ser dessa maneira. Não se engane. Mas Deus é contigo. Aleluia. Ele vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique de pé, por gentileza. Povo de Deus,